Pega essa chave, irmão. Para você abrir espaço para o novo, você precisa começar a olhar para frente. Uma das aves mais celebradas na América é a águia. A águia, ela tem uma capacidade interessante. A águia, ela enxerga quilômetros de distância. Então para pensar, a águia, ela consegue ver a sua presa muito antes de chegar lá. A águia consegue enxergar a provisão muito antes da necessidade de chegar. A águia vê de longe, e é para esse lugar que Deus quer nos levar. Muitas vezes a gente está olhando para perto, e perto tem falta, tem desafios, tem escassez, mas Deus está dizendo, para de olhar para aquilo que você está vivendo hoje, e começa a olhar para os lugares que eu quero te levar, porque você precisa enxergar além do que os seus olhos naturais te mostram. Paulo diz, nós não caminhamos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. A fé te leva a lugares que os seus olhos naturais não conseguem crer. Irmão, ou você sabota os seus olhos naturais, ou a sua visão natural vai sabotar você. Os seus olhos naturais muitas vezes vão dizer, não dá, não cabe, não funciona, não vai acontecer, não dá tempo. Mas se Deus disse que vai acontecer, você não precisa mais de tempo, de aprovação, de pessoas, de cenários. Você não é mais refém de circunstâncias naturais. Você recebeu uma palavra do Deus do sobrenatural. Alguém está comigo mesmo com pressão baixa por causa do calor? Diga amém. Eu estava almoçando com alguns amigos em Orlando uns meses atrás, e eu acho que eu compartilhei isso quando eu vinha só como pregador aqui. Eu ainda não era um pastor aqui dessa casa. Eu lembro que a gente estava almoçando e a filhinha dele estava na mesa, na high chair, na cadeirinha lá de bebê, e ela estava muito ansiosa com o celular, e os pais tentando tirar, e ela ficava esperneando. E aí eles todos sem graça, pastor, desculpa, mas você sabe como é que é criança com tablet? Eu falei, irmão, eu tenho 3 em casa, eu sei bem como é que é. Aí a gente começou a conversar sobre o desafio que é as crianças com as telas. E eles falaram, pastor, você acredita que a gente foi no oftalmologista essa semana? E quando o oftalmologista fez o teste do olho da nossa filha, ele falou, pelo amor de Deus, coloca essa criança para olhar para longe. A gente perguntou, por que, doutor? Porque ela precisa estimular esse músculo. Se ela não desenvolver a capacidade de olhar para longe, ela vai ter miopia. Ela só está olhando para tudo que está muito perto. Enquanto eles iam falando sobre algo que era médico, eu peguei uma chave que é espiritual. O problema de sempre olhar para perto é que a gente atrofia a capacidade de enxergar o que está longe. Então eu só vejo o problema de perto, o gigante de perto, a tempestade de perto, o não de perto, as acusações de perto. Mas a Bíblia me chama para não olhar para aquilo que me seca apenas, mas para aquilo que está me chamando para viver um novo nível. Foi assim que Pedro andou sobre as águas. Jesus estava longe. E ele olha e ele fala, ei mestre, se é você, me faz ir ter contigo. E Jesus de longe fala, sou eu, Pedro, vem. Os convites mais gloriosos que a gente vai viver, muitas vezes vão acontecer em estações que não são as que a gente está, mas as estações que Deus quer que a gente vá. Porque é assim que funciona na dinâmica de Deus. Deus, ele sempre te chama para uma estação, mas ele te recebe lá. Irmão, pega essa chave. Ele nunca vai te pedir para ir para uma estação que ele não chegou primeiro. Então, toda estação que Deus te convida para ir, ele já está lá para te receber. Faz sentido? Deus já está no seu futuro. Ele só está esperando você chegar. Porque aquilo que é futuro para homens não é futuro para Deus, irmão. O que é futuro para homens é algo que a gente ainda não viu e vai acontecer. O que é futuro para Deus? Futuro para Deus é presente, como o passado também. Ele passeia na eternidade. Aquilo que a gente usa para quantificar tempo não faz sentido para o tempo de Deus. Ele não é medido em dias, em horas, em datas. Deus não é comprimido dentro de uma agenda. Deus é Deus, irmão. Ele não foi inserido na história, ele pariu a história. Ele não foi gerado na eternidade, ele gerou a eternidade. Então o Deus que gerou a eternidade já está no seu futuro esperando você chegar. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim, eu acredito de verdade. E o que a gente está vivendo em 2 meses de igreja, eu acho que já é fruto e uma revelação disso. Que toda provisão que você precisa, ela está intrínseca na visão que Deus já te deu. Então às vezes a visão não está clara e o recurso não está disponível. Por quê? Porque eu só consigo acessar depois que eu consigo discernir. Pega essa chave, irmão, olha para mim, você está comigo, diga amém.
Eu acredito que não existe igreja pequena, mas existe uma visão pequena de igreja. Eu acredito que não existe nenhum negócio pequeno, mas existe uma visão pequena de negócio. Porque se você enxerga o potencial do teu casamento como se fosse só um casamento comum, não se surpreenda, você vai ter um casamento comum. Se você olha para os seus filhos e acredita que eles vão ser só uma criança comum, não se surpreenda quando eles se tornarem uma criança comum, porque existe algo na visão que se chama projeção. A projeção é a capacidade de eu colocar à frente algo que lá na frente vai se tornar uma realidade. Se você colocar um projetor, o projetor ele está aqui, ele emite uma visão que vai ser enxergada lá. Então uma projeção é quando você estabelece para o futuro algo que vai se tornar uma realidade lá na frente. Você está comigo? O problema é que muitas vezes a gente usa a capacidade de projetar no futuro os nossos medos, mas nem sempre a gente usa a capacidade de projetar no futuro os nossos milagres. Se o Lula ganhar, meu Deus do céu. Se o Bolsonaro ganhar, meu Deus do céu. Como é que vai ser 2023? Como é que vai ser janeiro? Como é que vai ser? E a gente projeta gigantes numa estação que ainda não existe, quando na verdade a gente precisaria projetar milagres para lá. Eu não sei como vai ser 2023, mas uma coisa eu sei, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não sei quem vai ser o governante, mas eu sei quem governa a minha história. Eu não sei como vai ser, de que jeito vai ser, mas uma coisa eu sei, vai ser melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. Projetar no futuro os nossos milagres dá o mesmo trabalho de utilizar nossa capacidade imaginativa para projetar no futuro os nossos problemas. E se não se abrir, e se não acontecer, e se não romper, e se eu não conseguir? Dá o mesmo trabalho de você ocupar a tua mente com uma fé racional que projeta milagres. Eu vou conseguir pelo poder do nome de Jesus. A porta vai se abrir porque Deus me prometeu. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio que vai acontecer, então eu já tomo posse do meu milagre. A Bíblia diz que a fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Então eu já agradeço pelo meu milagre. Eu já agradeço pela minha resposta, eu já agradeço pelo meu romper. Alguém está comigo? Diga amém. A visão carrega a provisão. A visão carrega a provisão. Mas quando a visão está distorcida, os recursos muitas vezes são limitados. Quando a visão não é clara, os recursos, eles são limitados. Então guarda isso, irmão. Qual é o tamanho da igreja que a gente vai construir? O tamanho da nossa visão. Se a gente conseguir sonhar com uma igreja para a nação precisa ter tamanho de um bairro. Talvez Deus dê um bairro para a gente. Se a gente sonhar para uma igreja para o bairro, uma igreja de um bairro cabe dentro de um prédio. Talvez Deus só vai dar um prédio para a gente. Se a gente sonhar o tamanho de uma igreja de um prédio, uma sala funciona. Quem sabe Deus vai emprestar uma sala para a gente. Quantas vezes a gente não modela o tamanho da visão de acordo com as nossas realidades hoje? Se eu me movesse pela realidade do dia, a gente não teria quebrado uma parede, porque não tem recurso para o dia seguinte. Os recursos estão chegando diariamente em forma de milagres. Eu estou mentindo, Douglas? Yasmin está aí ou ela está lá no financeiro? Yasmin é o financeiro da igreja, ore por ela. Porque eu estou esticando ela numa velocidade que eu já estou caminhando há alguns anos. Eu sei o que é Deus tirar você de um leito de hospital e 3 meses depois te levar para nações. Eu sei o que é você estar vivendo um momento de crise e necessidade e meses depois você estar abençoando e suprindo outros. A falta não me assusta mais, os limites não me assustam mais. Mas não é porque eu sou bom, porque eu sou o cara de fé, é porque a história foi me ensinando a crer. O Deus que fez no passado vai fazer hoje e amanhã de novo e depois de novo. Eu estou no aeroporto indo para o Clamor Brasil. Yasmin, como é que está o saldo das contas? Pastor, Itaú tem 2.000 e pouco, Bradesco tem 30 e pouco e a outra zerou. Pastor, eu não sei como é que vai ser semana que vem, não. A gente tem 200 e poucos mil para pagar de empreiteira, tem não sei o que. Eu falei, fica tranquilo, daqui a pouco eu falo com você. Aí do nada, fala comigo, do nada. Eu amo do nada de Deus. Tem um amigo que diz que do nada leva muito tempo para acontecer. Cara, do nada esses médicos explodiram. Do nada o lago do cara ficou famoso. Do nada esse pastor está conhecido. Não, irmão, do nada leva muito tempo para acontecer. Tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido nos bastidores de alguém que explodiu do nada, de alguém que surgiu do nada.
Davi do nada assumiu o trono, mas anos antes foi ungido rei, e antes de ser ungido já foi encontrado por Deus em meio a malhadas. José do nada se tornou governador do Egito, mas anos antes ele governava para outros homens através de tudo aquilo que lhe era confiado. Jesus do nada subiu aos céus, mas 33 anos ele ficou como um verbo encarnado, passeando no meio de nós. Talvez o teu milagre que vai acontecer do nada semana que vem pode estar sendo gerado hoje. O do nada de Deus leva tempo para acontecer. E aí do nada, fala comigo, do nada, eu recebo uma mensagem. Aí um membro aqui da nossa igreja: pastor, como é que está a obra? Me senti incomodado, eu falei: você quer que eu fale de qual parte? Não, como é que está de grana? Eu falei: cara, zerou, eu estou esperando o próximo milagre para a gente dar o próximo romper. Ele falou: eu tenho uma ação na justiça que eu ganhei, mas a gente nunca sabe quando vai entrar. Pode ser que ela entre bem ou até janeiro, fevereiro, deve ser o limite, não deve passar disso. Mas eu senti de antecipar isso. Aí apareceu no aplicativo do meu celular um empréstimo pré-aprovado de 200 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, daqui a 2 semanas, 3 entrou o processo, já vou lá e eu já quito o empréstimo, mas eu já antecipo para a igreja. Funciona? Aí cai aquela lágrimazinha. Funciona, irmão. Aí eu mando para Yasmin, preparem que vai entrar 200 mil reais de oferta agora na conta. Aí eu vou para o Douglas, pode mandar quebrar as paredes, fechar o outro empreiteiro, termina o drywall. Por quê? Porque a visão que Deus te dá carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Quero falar sobre alguns princípios que abrem portas. Primeira chave, e eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp, então me acompanha, não se distraia. A primeira chave que abre portas é a fé. Declara comigo: a fé abre portas. Eu lembro de uma mulher que participou em uma igreja que eu fiz parte alguns anos atrás do curso de pais grávidos. E até aí tudo normal. O que não era normal era o fato dela ser estéril. Um dia a gente descobriu que ela era estéril e ela estava fazendo curso de pais grávidos. E alguém perguntou: mas por que você está fazendo curso se você ainda não pode gerar? Ela falou: porque eu creio que Deus vai fazer um milagre, então eu preciso me preparar para quando o milagre chegar. Alguém que começa a pensar no nome de um bebê mesmo sem poder engravidar é alguém que declarou que confia mais numa promessa do que em um diagnóstico, confia mais em uma palavra do que em algum ruído, meu irmão, porque todo mover sobrenatural de Deus é uma resposta dos céus a uma falta da terra. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Diga amém. A fé abre portas. O mar se abriu não porque o cajado de Moisés tinha algo especial, mas porque ele creu que o que Deus tinha falado era suficiente para que Deus fizesse o que disse que ia fazer. Então ele pega um pedaço de madeira e o pedaço de madeira abre o mar. Jesus precisa pagar impostos, então ele fala para Pedro pescar, e quando o peixe chega até eles, da boca deles saiu uma moeda de ouro. Pedro só precisou fazer o que sabia fazer. Jesus fez aquilo que só Deus pode fazer. Várias vezes a gente vê milagres sendo uma expressão dos céus a partir de algo natural e simples da terra. Clama a mim e responder-te-ei. Um homem clamar é algo simples, Deus responder, não. Você tem noção que o Deus que fez todas as coisas responde ao seu clamor? O Deus que chama as estrelas pelo nome, todas elas são enfileiradas. O Deus que fez todas as coisas, estabeleceu os fundamentos da terra, chama você pelo nome, ouve a sua oração, visita a sua família, tem promessas para você, habita dentro de você. Ele é tão grande a ponto de passear em meio às estrelas, mas se faz tão pequeno a ponto de caber dentro de nós.
Então ele pega Pedro e com a habilidade natural que ele tinha, faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Moisés e com cajado, algo tão simples e natural que ele tinha, ele faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Davi com 5 pedrinhas e faz o sobrenatural acontecer, irmão. Uma pedra daquela, nas mãos de qualquer um, era só uma pedra, mas debaixo uma palavra de Deus, derrubou um gigante que amedrontou todo um exército. Você percebe que é mais fácil tocar o mar do que fazê-lo abrir. Você percebe que é mais fácil pegar um peixe do que fazer uma moeda de ouro brotar da boca dele. Você percebe que é mais fácil separar algumas pedrinhas do que derrubar um gigante. O que Deus está falando para nós todo o tempo é: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Levante suas mãos, declare isso, diga: nesse ano eu vou fazer o fácil. Diga: o impossível Deus faz. A fé abre portas. A fé abre portas de milagres, a fé abre portas de provisão, a fé abre portas de honra. Você precisa de fé para acessar o que Deus tem para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. A fé é um pré-requisito básico para que tudo que Deus te prometeu aconteça. Irmão, olha para mim, os seus milagres não estão esperando você estar pronto para eles te encontrarem. Os seus milagres não estão esperando uma liberação para te encontrarem. Os seus milagres só estão esperando você crer que eles existem para que eles se revelem. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Se você crê que esse ano é um ano de romper, você vai viver romper. Se você crê que esse ano é um ano de milagres, você vai viver milagres. Se você crê que esse é um ano de portas abertas, você vai viver portas abertas. Agora, se você não crê em nada, nada vai acontecer. Você precisa crer e não duvidar. Você precisa se levantar e profetizar. Alguém pode levantar suas mãos, pelo amor de Deus, e declarar com autoridade? Diga: eu declaro. Diga: eu declaro. Eu profetizo. 2023 é o ano do maior romper da minha história, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar essa palavra? Aleluia! Não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Esquece o como, se agarra ao quem. Como vai ser, eu não sei. Como vai se abrir, eu não sei. Como vai pagar, eu não sei. Como vai acontecer, eu não sei. Mas os meus olhos estão fixos naquele que me prometeu. Ele disse que vai fazer, então ele já fez. Ele disse que vai acontecer, então já aconteceu. Segunda chave sobre o ano de portas abertas é que o temor abre portas. Declare comigo, diga: o temor abre portas. Declare isso mais alto, diga: o temor abre portas. Salmo 128:1 diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera na sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você percebe que várias promessas liberadas sobre o homem que teme ao Senhor, elas são uma consequência a um posicionamento. Aquele que teme será feliz e próspero em tudo que fizer. Aquele que teme verá a fidelidade do Senhor em volta da sua mesa. Aquele que teme terá os seus filhos sempre perto de si. Aquele que teme ao Senhor verá a bondade de Deus em tudo que fizer, em todo o tempo. Você vai viver a bondade de Deus em todo o tempo. Deixa eu liberar isso sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, constrangendo você em amor em todo o tempo. Eu declaro um tempo de temor, a voz de Deus falando mais alto do que todos os ruídos ao nosso redor, a opinião de Deus tendo mais acesso e espaço dentro de nós do que qualquer opinião ao nosso redor, a vontade de Deus guiando a gente mais do que qualquer vontade que a gente carregue. Os planos dele, nós já entendemos, são melhores que os nossos. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Declare com autoridade, diga: eu creio que o temor abre portas. A gente olha para a história de Davi. Davi não é um homem que nunca pecou. Pelo contrário, um dos pecados que Davi cometeu, que trouxe tanta desonra para sua casa, eu acredito que talvez 99% de quem está nesse auditório não faria o que ele fez. Porque Davi não só desejou a mulher de alguém, ele matou alguém para ter a sua mulher.
Ele coloca alguém na linha de frente de um campo de batalha para que fosse morto e para que pudesse ter a mulher que era sua. Ainda assim, a gente vê a fidelidade de Deus fazendo em Davi o cumprimento de promessas. Então, qual que era a chave do coração de Davi? Davi, por mais que em alguns momentos tenha tropeçado, o temor do Senhor sempre levava ele para um lugar de arrependimento. Irmão, a Bíblia diz que a pior coisa que Deus pode fazer com um homem é entregar um homem aos seus próprios desejos. Não sei se você sabe, mas a gente está vivendo um momento caótico. E não é no Brasil, é nessa geração. Pais dando a liberdade dos filhos, escolhendo um sexo que já foi escolhido por Deus. Pais dando para os seus filhos nomes neutros, para que os seus filhos possam escolher a identidade que têm, mesmo já tendo sido escolhida no ventre, antes deles nascerem. O exame de ultrassom faz você saber qual é o sexo do bebê, mas o sexo já foi definido. Tem inclusive agora engenharia genética para que você possa escolher o sexo, a cor. A gente quer assumir tanto o papel de Deus numa geração que está debaixo de um mover humanista, que a gente quer ser Deus até escolher como os nossos filhos serão, o sexo que eles terão. Irmão, isso nada mais é do que a gente tirar Deus do lugar de governo e querer nos colocar nesse lugar. Aqueles que temem ao Senhor confiam nele. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não entendo, mas eu sei que Ele tem caminhos de paz para mim, não de mal. Eu não entendo, mas eu sei que tudo isso está gerando para mim uma glória eterna que pesa mais do que todas as aflições que eu tenho enfrentado. A Bíblia diz que tudo que a gente tem enfrentado tem gerado para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Então, quando eu abro mão desse papel de governo e eu deixo Deus ocupar esse papel, eu começo a viver as bênçãos de Deus. Por quê, irmão? Porque agora não é mais você que governa a sua casa, é o Senhor quem governa ela. E em um lugar que Deus governa, não há falta de paz, não há falta de alegria, não há falta de provisão, porque nele não há falta. Nele, tudo que falta em nós transborda dele. Ele é uma fonte inesgotável de vida, ele é uma fonte inesgotável de esperança, ele é uma fonte inesgotável de saúde. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus é uma fonte inesgotável. Enquanto eu governo a minha casa, coisas podem faltar, mas quando Deus governa a minha casa, eu sei que é uma chave que parece simples, mas se todos nós estivéssemos vivendo, a igreja já estaria caminhando em plenitude. O temor ao Senhor. O temor é falar: Deus, eu queria muito ficar com isso, mas o Senhor está pedindo para eu entregar e eu entrego. Deus, eu queria muito entrar nessa porta, mas o Senhor está dizendo que não se alegra com ela, então eu não vou entrar. Deus, eu queria muito fazer essa aliança, mas o Senhor está dizendo que não abençoa essa aliança, então eu não vou fazer. O temor faz com que a gente se machuque menos, se fira menos, perca menos tempo, bata menos cabeça. Alguém está comigo? Diga amém. O temor coloca o homem no lugar do homem e naturalmente coloca Deus no lugar de Deus. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. A geração que diz que ama qualquer coisa: eu amo o meu iPhone, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa. A gente coloca Deus no mesmo patamar que todas as coisas que a gente ama. Mas Deus não é como as coisas que a gente tem. Deus é Deus, Ele é acima de todas elas. O temor faz com que a gente coloque Deus no lugar de Deus e a gente se coloque no nosso lugar. Você está comigo? Diga amém. Eu queria fazer algo profético aqui. Levante suas mãos, feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei assumir o controle da minha história, porque eu sei que o Senhor tem o controle sobre ela. Então eu abro mão da minha vontade para viver a sua. Eu abro mão do meu governo para viver o seu. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei lutar com as minhas armas, me defender com as minhas palavras, que eu tentei fazer do meu jeito. Diga: tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu descanso no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, em nome
de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Sabe outra chave interessante sobre portas? Quantos querem viver portas abertas nesse ano? Terceira chave para você viver portas abertas é você aprender a se mover na presença, é você aprender a cultivar a presença. Declara comigo, diga: a presença abre portas. Você já foi num shopping, alguma loja bacana, alguma loja chique, que tem uma porta automática, você se aproxima e ela abre? Alguém já viveu essa experiência? Está escrito lá, porta automática. Ela percebe a sua presença e ela se abre. Existe um sensor de presença e ela foi programada para isso. Então a programação que essa porta recebeu é: todas as vezes que houver presença, você se abre. Uma dinâmica natural serve para exemplificar uma dinâmica sobrenatural. Quando você carrega a presença, as portas se abrem. Ninguém te resistirá. Deus pega Moisés, um homem que não era bom de fala, vai lá e fala com o faraó, mas Deus fecha o coração de faraó. Que loucura, ele pede para alguém falar com alguém que ele mesmo fechou o coração. O que abriu as portas para o povo? A presença. Havia sobre eles uma aliança que não havia sobre faraó. Irmão, guarda isso, os seus inimigos não carregam uma aliança de Deus, e é por isso que todos eles serão destruídos, porque você caminha debaixo de uma aliança. Então quando você entra num campo de batalha, a presença que você carrega abre portas de milagre. Eu lembro que eu ouvi ou li algo uns anos atrás de um pastor americano, e que me impactou tanto. Ele falou sobre a necessidade, a importância da gente ter a consciência da presença. Irmão, olha para mim, não se distraia. Ele falou: todos nós carregamos a presença, mas ela não se revela em todos os lugares. Todos nós estamos envolvidos pela presença, mas ela não se manifesta em todos os lugares. Ele falou, e eu percebi que mesmo nós cristãos que creem que carregam a presença, nem sempre caminham debaixo de uma consciência que carregam a presença. Então ele começou a fazer um exercício, e em até lugares simples, às vezes antes de entrar no mercado, antes de entrar numa farmácia, no carro dele, ele trazia consciência: eu carrego a presença do Deus vivo, algo vai acontecer. Pai, eu trago a consciência, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer algo sobrenatural acontecer, então manifesta o seu poder. E ele deu testemunho que em vários lugares aconteceu dele entrar e alguém ficar paralisado e falar: tá tudo bem? E alguém falar: você tem algo diferente. O que você tem? A presença. A presença abre portas. Declara isso comigo, diga: a presença abre portas. É tão interessante, irmão, porque tem portas que inclusive elas só abrem pela presença. Algumas você até consegue forçar. O problema é que com muita facilidade alguém pode fechá-las. Algumas você consegue até empurrar e forçar acesso, mas a presença, ela não só abre portas, ela escancara elas. Nada vai parar alguém que se move debaixo da presença do Deus vivo. Você recebe isso? Diga amém. A Bíblia diz que os discípulos estavam a noite inteira tentando pescar e não pescavam nada. Olha que forte isso, irmão. Eles estavam a noite toda tentando pescar. Fala comigo. Pescar o que, gente? Amém. Alguém falou alguma coisa estranha aqui. Nada? Ah, boa. Eu entendi costela da Outback. Eu falei, deve ser minha mente de gordinho. Mas... eles estavam tentando pescar peixes. E a Bíblia diz que eles não conseguiram pescar nada. Aí Jesus aparece na beira do mar. E aí, quando os discípulos vêm, se não me engano, João fala para Pedro: eu acho que é ele, eu acho que é o mestre. Pedro coloca as roupas e se lança no mar, vai nadando em direção ao mestre. Quando eles chegam lá, você sabe o que havia esperando eles em terra? Uma fogueira com peixe e pão sobre as brasas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles demoraram horas tentando conquistar e não conseguiram, já estava pronto com Jesus, esperando eles chegarem.
A presença de Jesus carregava tudo aquilo que eles precisavam. A presença de Jesus carregava tudo aquilo que eles desejavam. Irmão, olha para mim. Tem coisas que você está tentando conquistar na força do braço, mas quando você se aproximar da presença de Jesus, você vai perceber que já está pronto. Só estava esperando você chegar. Recebe isso em nome de Jesus. A presença de Deus vai suprir você. A presença de Deus vai abençoar você. A presença de Deus vai surpreender você. Você recebe isso? Diga amém. Tudo que eles estavam cansados tentando conquistar, Jesus só estava esperando eles se aproximarem para liberar. Declare comigo: o favor de Deus abre portas. O favor de Deus abre portas. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Declara comigo, diga: tudo que eu tenho é pelo favor de Deus. A gente teve um tempo de mesa com o Vitor Hugo aqui no primeiro dia de conferência. Ele falou algo tão simples, mas tão poderoso. E eu queria compartilhar com você nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Sabe aquele tipo de revelação que você fala: cara, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca percebi isso? Algumas das revelações mais simples são as mais poderosas. Ele estava compartilhando com a gente. Você já se atentou no fato que a multidão que estava aguardando a multiplicação de pães e peixes, aquela multidão que estava no deserto, você lembra desse episódio? Jesus está pregando, a multidão tem fome, os discípulos perguntam como que vão alimentá-los. Jesus pede para que procurem algo que alguém tenha para comer, para que possa multiplicar, e um menino apresentou tudo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Alguém lembra disso? Diga amém. Mas olha que interessante, irmão. Naquela época, você não contabilizava crianças nem mulheres, você só contabilizava homens. A Bíblia diz que era uma multidão de mais de 5.000 homens. Então a gente pode crer que talvez tinham 10.000, 15.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Agora vem o mais poderoso, irmão. Uma criança ofereceu 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse multiplicar. Mas naquele dia ele sequer foi contado. Quantas pessoas tem? Peraí, 5.000. Eles só contavam homens. Da onde veio a provisão de uma criança que nem sequer foi contada? Irmão, pega isso em nome de Jesus. Homens podem não contar com você, mas o Senhor conta, e é de improváveis que Ele vai levantar ondas de avivamento. Recebe isso em nome de Jesus. Deus vai levantar improváveis nesse tempo. Deus vai levantar pessoas que sabem que não são, mas dependem do grande eu sou. Deus vai levantar pessoas que vão buscar no favor dele provisão sobrenatural. O menino é falado até hoje, milhares de anos depois, como alguém que foi o precursor de um avivamento, de um milagre, de uma multiplicação, e ele sequer foi contado. Irmão, olha para mim, não se preocupe se algumas pessoas não têm contado você, percebido você, não têm honrado você, não têm entendido o que você carrega, não acreditam naquilo que você se move, porque o Senhor, Ele está te vendo, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você carrega, e é o favor dEle que vai te colocar em lugares altos. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que o Senhor me vê em todo tempo. Diga: eu creio que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias. Diga: eu creio que homens podem até não contar comigo, podem até fingir que não me veem, serem indiferentes àquilo que eu carrego. Diga: mas o Senhor me vê em todo tempo. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Eu preciso terminar essa palavra. Tudo que você está vendo é favor, irmão. Fala para quem está do seu lado: tudo que você tem é pelo favor de Deus. O ar que você respira é favor de Deus. Seu coração está batendo? Bota a mão nele aí, vê se está batendo. Está batendo? O meu quase parou em 2018. Sabe por que ele continua batendo? Favor de Deus. A revelação que Ele te dá, as portas que Ele abre, os milagres que você vive, os livramentos que você vive. Declare com autoridade, diga: tudo isso é favor de Deus.
1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, está bem esticado isso aí, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gentios, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, agora vai pegar muito empresário, muita gente hypada, muito influenciador de Alphaville. Você está comigo? Diga amém. Irmãos, pensem bem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Levante suas mãos em nome de Jesus, declare com autoridade, diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: eu entendi e eu confesso que tudo que eu tenho é favor de Deus. Diga: todo milagre, toda porta aberta, cada livramento, cada provisão, diga: tudo isso é pelo seu favor, Jesus. Diga: e esse ano o seu favor vai abrir portas de milagres em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Vou finalizar. Alguém me dá 8 minutos para eu terminar essa palavra? Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Declare com autoridade, diga: milagres abrem portas. Tem muita gente esperando a porta se abrir para o milagre acontecer, mas muitas vezes a gente viu Deus gerando milagres para que portas sejam abertas. Davi viveu o milagre de matar um gigante, a porta do reino se abriu. José viveu o milagre de revelar um sonho, o governo se abriu. Se não fosse a prisão de Paulo não teria pregado para o imperador, e provavelmente não teria escrito algumas revelações que fazem parte, grande parte do Novo Testamento. Se não fosse a prisão de José não teria governado no Egito. Se não fossem as ursas e os leões que atacavam Davi enquanto ninguém via, Davi não teria ousadia para enfrentar o gigante enquanto todo mundo olhava para ele. Se não fosse a tempestade, irmão, Pedro não teria andado sobre as águas. Se não fosse a fome, talvez Jesus nunca teria multiplicado os pães e peixes. Se não fosse a falta, talvez o primeiro milagre não teria sido Jesus transformando água em vinho. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos de pé. Tem portas que vão se abrir quando o seu milagre acontecer. O seu testemunho vai abrir portas. O seu testemunho vai abrir portas. Alguém recebe isso? Diga: eu creio que o meu testemunho de milagre vai abrir portas de favor de Deus. A gente viveu um movimento de cruzadas no ano passado. Eu acho que foi o primeiro movimento de cruzadas pós-pandemia do Brasil. E aí, nesse tempo de descanso, misturado com o trabalho da nossa igreja lá de Miami, eu tirei 20 e poucos dias com a Kezinha e com a nossa casa, e eu fiquei tentando discernir o próximo ano. Deus, quais são os passos, quais são as portas? Deus me fez voltar a sonhar com cruzadas. Eu estou sonhando com cruzadas na Argentina, eu estou sonhando com cruzadas na África, eu estou sonhando com cruzadas em Portugal, eu estou sonhando com cruzadas no Nordeste, eu estou sonhando com cruzadas no Brasil. Eu estou sonhando com cruzadas, irmão,
que eu creio que vão marcar esse tempo, que vão marcar essa geração. Mas o que me fez sonhar mais alto? A necessidade de alguns milagres que eu vivi nos últimos dias. Tem lugares que Deus permite que a gente esteja, para que a gente seja provocado a voltar a se mover no sobrenatural. Tem inclusive portas que se fecham para que os nossos olhos se abram. Fala para quem está do seu lado: tem portas que Deus fecha para que os seus olhos se abram. Guarda isso, irmão. Tem milagres que você vai viver, que vão abrir portas que você nem sabia que existiam. Milagres são respostas de Deus a algum problema na terra. Tem coisas que a gente está enxergando como problema hoje, Deus está chamando de milagre amanhã. Recebe isso em nome de Jesus. Tem coisas que você está chamando de problema hoje, Deus vai chamar de milagre amanhã. Deixa eu liberar isso sobre você. Tem coisas que você está chamando de problema hoje, os céus vão chamar de milagre amanhã. Alguém pode receber nessa manhã? Receba isso: milagres de cura, milagres de renovo, milagres de provisão, milagres de portas abertas. Esse é o ano das portas abertas, e os milagres que você vai ver vão abrir portas que Deus preparou para você acessar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A palavra de hoje é sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. E eu sei que é desafiador para mim, como alguém que ama fluir no evangelístico, trazer um alinhamento como esse, mas a gente precisa entender um princípio fundamental do reino. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou estamos construindo uma história com Deus, ou estamos construindo uma história sozinhos. Ou estamos fazendo algo que aponta para Jesus, ou estamos fazendo algo que aponta para nós. Ou estamos aproximando pessoas do Evangelho, ou estamos roubando pessoas dela. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz: aquele que não junta, espalha. Não há neutralidade no chamado. Ou você vive o chamado, ou você se esqueceu dele. Não há neutralidade no dom. Ou você está multiplicando talentos, ou você está enterrando eles. Não há neutralidade na semeadura. Ou você é um semeador, ou você é um usurpador. Não há neutralidade na fé. Ou você crê em milagres, ou você não crê. Não há neutralidade na salvação. Ou cremos em Jesus como Salvador e recebemos salvação, ou não cremos e nós enfrentaremos o juízo. Não há neutralidade no corpo. Ou somos parte do corpo, ou somos uma verruga dele. Não há neutralidade na jornada. Ou estamos caminhando com os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, ou estamos olhando para tudo que se levanta ao nosso redor. Não há neutralidade, igreja, na voz profética. Ou profetizamos aquilo que está alinhado com os pensamentos de Deus, ou estamos murmurando, reclamando daquilo que Deus ainda não fez para nós. Não há neutralidade na maturidade. Ou somos meninos ou somos homens. Não há neutralidade na liderança. Ou lideramos um povo para Deus, ou nós estamos sendo pedra de tropeço para eles. Não há neutralidade no pastoreio. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, ou não consideram como pastor, e por isso não são ovelhas. Não há neutralidade sobre aquilo que Deus estabeleceu como princípio fundamental. Alguém está comigo? Diga amém. Eu nunca vi os olhinhos tão atentos, eu nunca vi um clima tão pesado. Mas eu preciso lembrar alguém aqui, talvez essa mensagem seja para uma pessoa, que não há neutralidade. Na verdade, a neutralidade já é uma escolha, a neutralidade já é um caminho. Você já deve ter ouvido aquela historinha de um cara que está em cima de um muro. De um lado está Jesus e os seus anjos insistindo para que ele venha para esse lado, e do outro lado está Satanás e os seus demônios completamente passivos. E aí num determinado momento ele se vira para Satanás e ele fala: por que você está tão tranquilo? Porque do outro lado Jesus, ele está toda hora insistindo para eu ir para aquele lado e você não está nem aí. Ele falou: é porque você já escolheu um lado, eu sou o dono do muro. Omissão também é uma posição. Um pai que decide se omitir na criação dos filhos, ele escolheu ser um pai omisso. Um marido que decide se omitir para não ter um sacerdócio, ele já é um sacerdote omisso. Um líder que prefere se omitir do que perder pessoas porque precisava alinhá-las, ele já é um líder omisso.
Tenho várias características, vários desafios, vários defeitos. O meu staff conhece vários deles e vai conhecer muitos mais ainda. Mas tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é de alinhar algo que eu acredito que está errado. Eu posso até errar de fazer algo que não estava errado, mas eu nunca vou errar em não fazer algo que eu acredito que está errado. Porque essa neutralidade, ela é omissão. A omissão, ela sempre vai me tirar de um lugar de destino e vai me colocar num lugar onde nada acontece. Irmão, olha para mim. Quando você não crê em nada, nada acontece. Quando você não semeia nada, você não vai colher nada. Quando você não se move em direção a lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. O posicionamento, ele gera milagres, mas a ausência dele gera apatia, escassez. Deus deu várias ordens para o povo na antiga aliança: marchem, façam, creiam, andem. E quando o povo fazia, algo acontecia. Moisés está diante de um mar fechado. Deus, e agora? Coloca o cajado. Ele coloca o cajado e o mar se abre. E agora? Agora marchem, não parem. Agora tem sede. Toca a rocha com o cajado, sai água da rocha. Deus, o povo está enjoado de comer pão. Então tá bom, aves dos céus. Toda direção que Deus dá libera o novo de Deus. Mas é possível ouvir o que Deus pediu e não obedecer, e por isso não viver algo novo. Nem todos entraram na terra prometida, mesmo estando diante dela. Por quê? Porque escolheram a neutralidade. E eu prefiro morar perto do que viver dentro. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que preferiu viver perto da promessa do que viver a promessa. Pastor, quando que eu escolho viver perto da promessa, mas não viver a promessa? Quando você se sacia só em vir nos domingos ouvir que Deus tem promessas, mas você não está vivendo nenhuma delas. Quando você ouve vários profetas, homens de Deus, você já teve sonhos, em vários momentos Deus falou: você tem um chamado, eu quero usar você, e você continua sem ser usado, irmão. Isso é estar perto, mas não ter acesso. Isso é saber que tem uma promessa, mas não usufruir dela. Isso é muito frustrante. É muito frustrante estar sempre numa casa ouvindo sobre promessas que Deus tem para filhos de Deus, mas porque não se tornou um filho de Deus, não poder acessá-las. Promessas são para filhos. Vou falar isso de novo. Toda promessa de Deus é para os filhos de Deus. O que eu preciso fazer para me tornar filho? Você precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, eles recebem um espírito de adoção, pelo qual eles podem clamar agora: Abba, Pai. Você não é filho porque você se tornou filho. Você é filho porque Deus te tornou filho. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Deus escolheu você. Deus, Ele amou você. Deus desejou você. E Ele amou você de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para ter você de volta. Irmão, alguém, será que consegue celebrar pelo menos a redenção num culto como esse? Você é filho, você é amado em Jesus, você é salvo, justificado. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. A gente está vivendo um momento muito complexo. Tem algumas teologias sendo pregadas que elas são quase que esquizofrênicas. Tem pessoas pregando o evangelho que não é evangelho. Tem gente falando sobre um Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Porque a gente está vivendo um momento de relativização. Tudo é relativo hoje. Eu fui pregar em BH essa semana, e aí pediram para eu falar sobre relatividade dos tempos, sobre multiverso. Meu Deus, pregar sobre multiverso. Teve gente que achou que era metaverso. Não, é multiverso. É uma geração que vive em meio a realidades paralelas. A gente cria realidades paralelas. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Das primeiras estratégias do inferno, que isso é desde que o homem estava no jardim. Ele usa uma estratégia de insinuar coisas. Nem sempre ele vai te falar para fazer algo, mas ele vai começar com algumas sugestões. O cara que amava a esposa e acabou caindo, isso tudo começou com um dia com uma sugestão. Talvez não tenha problema, talvez seja agradável, talvez seja prazeroso. E quando uma sugestão começa a não criar mais um conflito com os pensamentos que você tinha, ela ocupou espaço e agora ela começa a se tornar um pensamento. Os pensamentos vão moldando os nossos hábitos vão criando uma cultura, e a cultura vai movendo a gente na direção dela, porque você sempre vai se mover na direção dos seus pensamentos mais fortes. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O que a Bíblia está dizendo é que fundamentalmente é impossível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem que os meus pensamentos sejam transformados. Por quê? Porque da mesma forma que um pensamento alinhado com os céus me leva para Ele, um pensamento desalinhado me rouba dele. Um pensamento de escassez, por exemplo. Eu não tenho, sempre falta, os tempos são difíceis, para mim tudo é mais difícil. Isso é um pensamento caído. Porque o pensamento do tipo de Deus é: eu não dependo da geografia, o Senhor é o meu bom pastor, de nada eu terei falta. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nenhuma praga chegará à minha casa, o Senhor guardará a entrada dela. É Deus quem vigia a minha casa, porque se não fosse Ele, em vão vigiaria a sentinela. É Deus quem edifica o meu lar, porque se não fosse uma verdade, em vão trabalham aqueles que edificam ela. A mentalidade do tipo de Deus faz a gente ter uma cosmovisão que aponta para Deus. A mentalidade caída faz com que a gente se mova e tenha pensamentos e desejos caídos. Alguém está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Pensamentos alinhados com os céus liberam a realidade dos céus. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? É uma pergunta que Deus faz para um profeta. A resposta dele: Senhor, Tu sabes. Então abre a sua boca e profetiza. O profeta não profetizou o que ele achava, porque talvez se Deus dissesse: esquece tudo, só abre a tua boca e fala o que você acha, talvez ele ia dizer: é impossível. Mas não foi isso que Deus fez. Deus constrói um caminho. O primeiro caminho é consciência. Eu posso. Senhor, Tu podes. Eu sei. Senhor, Tu sabes. Então profetiza. Você percebe que ele profetiza depois de consciência? Tem muita gente que não vive milagres porque não tem consciência do milagre, e por isso nunca fala sobre milagres. Tem gente que só fala sobre problema. Irmão, é impossível você ter uma vida positiva com uma mentalidade negativa. É impossível você viver milagres se você não pensa em milagres. Você precisa pensar em milagres, fundamentar a tua história em milagres. Você precisa escorar a construção dos seus novos níveis em milagres. O que escora o teu próximo nível? Milagres, 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 milagres. Está bem fundamentado. O próximo nível é como alguém que constrói um edifício. Você precisa ter uma boa fundação. O tamanho da sapata, o tamanho das alicerces, ele vai definir a quantidade de carga que você pode suportar. E assim é a jornada da fé. Às vezes a gente gasta pouco tempo com a fundação dos nossos pensamentos, mentalidade, cosmovisão, entendimento, consciência, e queremos viver um chamado glorioso, mas você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Você precisa de fundamentos para sustentar a porção que vai receber. Os fundamentos da fé, quanto mais alicerçados, mais carga profética eu posso carregar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Um homem fundamentado em Deus é como alguém que decidiu construir uma casa sobre a rocha, diz a palavra. Vem os ventos fortes, tempestades, vem os dias ruins, porque eles virão, eles sempre vêm, fazem parte da vida real. Mas a diferença é que quem escolheu construir do jeito certo, fundamentado num lugar sólido, o que construiu não se perde. Irmão, olha para mim. Somos parte da geração mais ansiosa que já existiu, e eu faço parte dela. Queremos tudo de forma acelerada, e eu faço parte dessa geração. O único desafio que a gente precisa entender é que no final da jornada, a nossa história não vai ser sobre o quão rápido a gente chegou em alguns lugares, mas é se a gente permaneceu quando chegou lá. Tem muita gente que casou com a mulher dos sonhos, não conseguiu viver o casamento dos sonhos, separou. Tem muita gente que conseguiu conquistar um recurso e quando chegou lá percebeu o vazio de um sucesso sem propósito. Tem muita gente que correu muito rápido para chegar em algum lugar, mas a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. É sobre a jornada, é sobre a caminhada, é sobre uma construção contínua. Deus não quer você para um dia, Deus quer você para sempre. Não é um relacionamento abusivo, não é sobre um relacionamento de prazer. Deus não quer ter prazer em você e você ter prazer nele por algum momento. Não, não, não. Deus quer você para sempre. E é complexo pensar nisso numa geração que tudo é relativo. Estou tentando relativizar tudo, estou tentando relativizar o gênero. Irmão, olha para mim. Se existe algo ridículo de ser questionado, é se existe mais de um gênero, quando na verdade o que está no meio das suas pernas já define se você é 50% para cá ou para lá. Pode ser menino ou menina, e é isso, that's it. Pastor, mas pessoas podem ter opções sexuais? Podem.
A Bíblia diz inclusive que a pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você pode fazer o que você quiser, mas não dá para questionar que você não é quem você é. Macho e fêmea os criou. Só tem 2 gêneros. Você sabe por quê? Porque não há neutralidade nos cromossomos também, não há cromossomo neutro. Ou você é macho ou você é fêmea. Mas eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É verdade, o corpo é seu, faz o que quiser. Mas não dá para questionar um princípio fundamental. Você é macho ou você é fêmea. O que esperar de uma geração que relativiza até o gênero? Pais colocando nomes neutros nos seus filhos para que quando cresçam decidam o sexo. Não. Ele pode decidir o caminho de prazer sexual, mas o sexo já definiu. Antes dele ser gerado no seu ventre, Deus já chamava por um nome. Já existe uma identidade, um desígnio, um propósito, um chamado. Alguém está comigo? Diga amém. Os tempos são tão difíceis, tão loucos, que até falar sobre isso já te coloca num lugar perigoso. Falar sobre o óbvio coloca você num lugar perigoso, ou um cancelamento, ou uma perseguição. Mas o que esperar de tempos como esses que a gente está vivendo, em que até o óbvio é relativizado? Se tentam relativizar o gênero, o que te faz acreditar que não vão tentar relativizar a fé, relativizar Deus, relativizar a família? Eu sou de uma época em que na escola tinha o dia dos pais e o dia das mães. Agora é o dia da família em algumas escolas. Não, porque tem crianças que não têm pai, mas alguém exerce a função de pai. E por que não tratarmos a orfandade e os problemas dela ao invés de fingir que ela não existe? Porque ela existe. Em muitos lugares isso é só uma narrativa para relativizar princípios fundamentais. Família é família, homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus, fé é fé. E that's it. Você pode não crer em algumas verdades absolutas, mas você não pode questionar e fingir que elas não existem. Você está comigo? Diga amém. Eu falei sobre isso domingo passado, um desafio que a gente está vivendo lá em casa, que a Zinha me chama, Jean, e fala assim: amor, acesse, veio com alguns questionamentos, ela está ouvindo algumas musiquinhas na escola, na hora do recreio, coisas que ela nunca ouviu em casa. Ela começou a ser questionada pelas amigas porque ela acredita em Deus, e ela veio me perguntar: mãe, como é que eu explico que Deus existe? Porque estão me perguntando: mãe, como é que Deus entrou na história? Porque se Ele fez tudo que existe quando nada existia, quem criou Deus? Quem fez Deus? Aí que a Zinha me trouxe essa demanda. Falei: amor, eu acho que ela já está com maturidade para a gente explicar que Deus não existe. E a Zinha: oi? Falei: a gente tem que chamar a Cecília e falar: filha, você já está madura para entender, Deus não existe. Como assim, pastor, Deus não existe? Deus não existe. Ele é. Porque tudo que existe foi criado por alguém um dia. E desde que nada existia, Ele já era. Ele era quando nada existia. Ele era, mesmo que tudo deixe de existir. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, olha que poderoso isso. A única filiação que é atribuída a Satanás é da mentira. Ele é o pai da mentira e Deus é o Pai da eternidade. Ele não entra na história em um devido momento. Ele fez a história. Ele diz: história, aconteça, haja, se manifeste, filho, se manifeste, haja luz, haja separação, haja dia, haja noite, haja. O haja de Deus entrou em cena quando para nós nada existia, mas Ele já era. Por isso que em algum momento, quando questionam Jesus sobre quem Ele diz ser, Ele fala: eu sou o que sou. Jesus não existe, Ele é. Ele é. Como posso saber que Ele é? É como a conversa entre Jesus e Nicodemos, é como alguns momentos da Bíblia em que é associado a presença, o Espírito, a glória, a verdade de Deus, como o vento, por exemplo. Você não pode vê-lo, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você consegue senti-lo. Deus é. Eu lembro que alguns meses atrás eu peguei uma viagem, naquela loucura ainda de pré-eleição, e a gente foi fazer um clamor em Brasília. Aí fretaram um jatinho e me convidaram, eu e mais 2 caras que eu não conhecia, conheci no dia. Quando chega lá na sala do embarque: tudo bom? Meu nome é André, qual é o seu nome? Meu nome é fulano, prazer e tal. Aí chega dentro do voo, começou a decolar. E aí, cara, você é pastor? Pô, cara, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Eu falei: pô, que demais, você é cristão também? Não sou não. Eu falei: não, você quer dizer que você não é evangélico, mas você é cristão, né? Ele falou: não, eu não sou não. Eu não acredito em Deus. Eu acho legal o seu trabalho social, de ajudar pessoas a vencer seus traumas.
mas eu não acredito em Deus. Aí eu falei, tá bom. Eu já pensei, que viagem longa, né? O pastor, o ateu, deve ter algum propósito. Só que eu não sou do tipo que tenta colocar nada goela abaixo, porque eu entendi que é tão precioso que a gente carrega, que você não precisa convencer ninguém. É como se você tivesse... Vou fazer uma analogia aqui, bem infantil. Pastor, por que você usa analogias? Cara, Jesus fazia isso, ele sabe o que estava fazendo, amém? Jesus falava com parábolas, ele sabe o que está fazendo. É como você tem uma casa de praia em Miami, você tem um avião particular abastecido e um piloto à disposição. Mano, quer passar um dia lá na minha casa? O piloto está à disposição, a chave está aqui. Cara, eu não sei, tá bom. Eu não vou insistir. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que está sendo oferecido. Se você não tem consciência, não é um problema meu, é um problema seu. A gente não pode empurrar Jesus para as pessoas, porque isso demonstra desespero. A gente só tem que apresentar Jesus para as pessoas, porque Jesus, quando é bem apresentado, ele é irresistível. Ele é irresistível. Aí no meio da conversa eu percebi que causou um pouco de estranheza da parte dele, eu não estar tentando convertê-lo à força. Ele falou, cara, mas e aí? Você acha loucura não acreditar? Eu falei, não, mano, eu respeito. Você tem que ter muita fé para não acreditar. E o que eu falei é verdade, tá? Não é uma frase romantizada, olha para mim. Eu falei para ele, irmão, vamos ser sinceros. Como acreditar que a especificidade de cada espécie que existe? Você tem um marlin, você tem uma girafa, você tem um pavão. Eu falei, como explicar a especificidade da gestação de uma criança? Um pouco de sêmen dentro de útero de uma mulher gera um feto, com cada terminação nervosa, com cada parte do córtex, com cada parte dos neurônios, cada conexão, capacidade cognitiva de pensamento, de imaginação, de fala, de locomoção. Eu falei, irmão, como olhar para o pôr do sol? Como você olhar para o sorriso de uma criança? Como que você olha para tudo isso e acredita que tudo isso veio de uma ameba que se multiplicou de forma aleatória e criou tudo que existe? Eu falei, cara, eu respeito você por não acreditar, porque tem que ter muita fé para não acreditar que existe um Deus que fez tudo que existe. E aí eu vi que aquilo criou estranheza nele, porque de fato é muito mais difícil a gente se esforçar para não crer do que a gente entender o que já nos move, irmão. Guimarães Rosa, ele diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Só o fato de você estar respirando já é um milagre. O seu coração bate sem ninguém falar que ele precisa bater. De forma instintiva, o seu organismo funciona. E eu estou falando e você nem parou para perceber quantas vezes você respirou durante esses minutos de pregação. Você sabe por que você nem percebe que respira? Porque isso acontece naturalmente. Você está funcionando, o seu corpo funcionando. Você, irmão, existe porque alguém sonhou com você quando nada existia. Alguém está comigo? Diga amém. Vou precisar finalizar, eu não consegui nem entrar na mensagem, mas eu recebi. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Eu estou recebendo algo de Deus nessa manhã. O que esperar de uma geração que relativiza o óbvio? Deus é relativo. Não, não é. Deus é Deus, ponto. O gênero é relativo. Não, não é. Desejo sexual, ele é múltiplo, cada um tem o seu. Gênero, macho e fêmea, ponto. Paternidade é relativa, não, não é. Pai biológico é quem gera, o pai de verdade é quem cria. Alguns filhos têm a graça de poder ter os dois, alguns têm a graça de poder ter um pai que cria, isso é glorioso, e é isso. Não existe nenhuma conexão mais forte do que a mãe e um filho, foi gerado dentro dela, alimentado dentro dela, isso é uma verdade absoluta, ponto. Mas até a relação com os pais tem sido relativizada, irmão. Se existe um mandamento com promessa, é honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam acrescentados dias na sua vida na terra. Uma geração que não entende o básico vai enfrentar problemas. Pela primeira vez na história, isso é uma vergonha para a igreja, pela primeira vez na história, o censo brasileiro criou uma nova categoria de religião: evangélicos não praticantes. Você sabia disso? Deixa eu falar aqui um revelamento revelado. Deixa eu falar o óbvio. Se o censo está contando algo, é porque algo existe. Até o censo já entendeu que tem muita gente que se diz algo que não pratica. Só que fundamentalmente, se você não pratica o que diz, você não é.
A Bíblia diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Eu era de uma outra religião antes de ter um encontro com Jesus e me converter, e eu dizia com muita naturalidade: não, eu sou tal religião não praticante. Como que você é um filho não praticante? Você é filho ou não é? Como que você é um cristão não praticante? Ou você é um pequeno Cristo ou não é? Como que você é um evangélico não praticante? Ou você se move pelo evangelho ou não se move? Não há espaço para neutralidade nem na nossa confissão de fé. É por isso que confessamos Jesus quando viemos à frente. O próprio Jesus ensinou: aqueles que me confessam diante dos homens, aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. É como aquele soldado que ele é salvo quando as portas da cadeia se abrem, quando Silas e Paulo estão clamando, e ele está desesperado, ele vai se matar com uma espada. Paulo fala: não faça isso. O que eu preciso fazer então para ser salvo? Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala sobre salvação: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, como você fez um passo de fé, você confessou Jesus, aí vem o batismo. O que é o batismo? Uma confirmação, é uma confissão pública de fé. Você está dizendo: eu confesso publicamente, diante de todas as testemunhas, diante dos céus, diante de Deus, diante da minha família, diante dos sacerdotes, que eu morri para o mundo e eu nasci para Cristo. Eu nasci de novo. Então, como ser um evangélico ou um cristão não praticante não faz sentido. Isso é um ateísmo prático. O que é um ateísmo na prática? Tem muito cristão vivendo isso, irmão. É você crer que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. E eu prometo que eu estou falando com muito amor. Eu sei que para alguns aqui isso pode estar entediante. Eu sei que talvez 30% não queira voltar. Mas eu creio que quem estiver recebendo aqui vai para um novo nível de maturidade. E esse novo nível de maturidade vai te levar a um novo nível de santidade. E esse novo nível de santidade vai te levar a novos níveis em Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. Crer que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Pastor, me dá um exemplo prático de crer que Deus existe, mas eu posso viver como se Ele não existisse. É simples. É você construir uma história sem perguntar para Deus se faz sentido para Ele. É você entrar em portas que você não consultou para Deus se eram portas dele para você entrar. É você fazer sociedade que você não teve uma confirmação de Deus se é para você fazer. Irmão, viver como se Deus não existisse. A gente faz o nosso corre e quando dá ruim pede ajuda para Ele. Mas não é esse tipo de história que Ele quer. Deus não é um socorro só na hora da angústia. Ele não quer só socorrer você quando algo vai mal. Ele quer estar com você todos os dias. Então será que isso agrada a Deus? Será que essa porta é de Deus? Será que esse relacionamento é de Deus? Essa sociedade é de Deus? É para eu ir? É para eu fazer? É para eu comprar? É para eu entregar? É para eu ofertar? O que você quer que eu faça? Eu estava com amigos essa semana, a gente estava jantando, e eu falei algo que eu vi o olho dele se abrindo. A gente estava conversando e eu falando sobre alguns testemunhos da minha jornada de fé. E eu falei sobre um momento em que Deus me falou para fazer algo, e no meu coração comecei a falar: não, isso não é de Deus, isso é da minha carne, eu quero aparecer, eu quero dar isso para aparecer. E eu comecei a me questionar, e Deus falando: faça, dê. Não, isso é da minha carne, isso é pensamento meu. E Deus me ensinou um princípio. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus disse: André, a tua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Na verdade é a sua carne que está fingindo que é um pensamento dela. Sou eu quem estou falando: faça, dê, entregue. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Uma igreja madura toma decisões pautadas por aquilo que Deus quer. Deus é para fazer, é para entrar. Porque também tem algo, pega isso aqui, irmão. Quando você tem uma convicção em Deus, você se torna imparável. Pode todo mundo falar: não vai acontecer, Deus já te disse, já aconteceu. Pode todo mundo falar: não vai se abrir, Deus já te disse, fui eu quem abri. Pode todo mundo falar: irmão, você vai perder isso aí, Deus já te disse, o que eu te dou é seu. Ninguém vai tocar a porta que eu abro, ninguém fecha, mas também a porta que eu fecho, ninguém abre. Como explicar a convicção de um homem como Moisés? Como explicar a convicção de um homem como Noé? Construiu algo que ele não conhecia para se livrar de um tipo de problema que ele não conhecia. Irmão, como explicar isso? Recebeu uma palavra. Não é fácil, ele fez. Moisés, ande, ele andou. Davi, confie, ele confiou. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. É mais simples do que parece. A gente só tem que desenvolver a habilidade de ouvir os céus. E a gente precisa desenvolver a coragem de se mover quando a gente ouviu.
Se Deus disse pare, pare. Se Deus disse faça, faça. Se Deus disse voe, voe. Pastor, mas eu não tenho asas. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Ele fala. Lázaro estava morto e quando Jesus disse vem para fora, um ouvido que não funcionava, um homem que não vivia, porque a palavra de Deus chamou ele para a vida, ele voltou a viver. O milagre de Lázaro não é sobre o que Lázaro sentia, era sobre o que Jesus falou. O que você vai viver não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus fala. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é para quem sente, fé é para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo é possível que crê. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se você permanecer em mim, isso é tão forte. Só dá para permanecer algo que já está. Alguém está recebendo algo de Deus? De verdade, vocês estão tão quietinhos. Eu estou me sentindo no seminário aqui. Me incomoda todas as vezes que eu tenho a impressão de que eu estou dando aula. Alguém está recebendo algo de Deus? Algo está sendo alinhado no teu coração? Olha que princípio. Se vocês permanecerem em mim, outra revelação revelada, só dá para permanecer algo que está. E se as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O problema é que às vezes a gente ouve que Deus vai nos dar tudo o que a gente quer e vai ser concedido, mas a gente não cumpre o primeiro princípio que libera essa promessa: se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você. Uma igreja madura procura isso porque sabe que isso libera isso, mas uma igreja imatura persegue isso porque só ouviu essa parte da história. Por que o Senhor diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas? A geração do acréscimo vive perseguindo algo que Deus já disse que daria pela presença. Você precisa perseguir a presença te dá acesso a tudo que você precisa. A presença libera a cura, a presença libera o milagre, a presença libera a maturidade, a presença libera acesso, a presença libera identidade, a presença libera promessas, a presença libera novos níveis de unção, a presença, ela despedaça o jugo, a presença te dá a sabedoria dos céus, a presença te dá acesso à riqueza do tipo de Deus, a presença te dá acesso à paz que excede todo entendimento, como o Senhor diz: a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A presença é tudo que você precisa. Alguém crê nisso? Diga amém. A presença, irmão, eu já preguei sobre isso aqui. A consciência da presença é como uma porta automática de um shopping. Quantos aqui já foram no shopping que tem uma porta automática? Levanta a mão. Vai ter em breve no nosso lounge, inclusive. Eu tenho sonhado com isso. Pelo menos a gente vai poder manter ele refrigerado. Você vai entrar, a porta se abre, depois que você entrou ela se fecha e vai ficar todo mundo fresquinho ali no ar-condicionado. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. 6 pessoas felizes com o ar-condicionado com a porta automática. Já foi num shopping com porta automática? Sim ou não? O que acontece quando você se aproxima? Não, gente, peraí, isso aqui é muito forte. Se fosse o Vitor Hugo aqui, ele ia falar: o que acontece? Tô tudo arrepiado, abre, todo mundo chiqueterabassura e barabassura. Às vezes eu falo: Deus, eu queria ser profeta. Parece que é mais fácil. Aí eu vejo como é que é o desafio dos profetas. Eu falo: não, tá bom ser pastor. Profetas, irmão, não é fácil não. Você está comigo? Diga amém. Vamos lá, de novo. Eu sei que é difícil, mas a gente vai chegar lá. O que acontece quando você se aproxima de uma porta automática? Ela se abre. E por que ela se abre? Porque ela percebeu E é assim a nossa jornada de fé. As portas que vão se abrir não vão ser pela sua força, nem pelo seu toque. Vai ser pela presença que você carrega. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Agora pega isso. Você sabe qual que é o desafio de romper o ano das portas abertas? Se você quer ver mais portas se abrindo do que você jamais viu na sua vida, você precisa carregar mais presença do que você jamais carregou na sua história. Mais presença, mais acesso. Mais presença, mais milagres. Mais presença, mais mover. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode glorificar Jesus no seu lugar, você pode celebrar Jesus. Aleluia. Vamos, igreja, se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia! Aleluia!
desafiado. Tem gente querendo ser renovado pelo Evangelho, mas não quer ter o compromisso da jornada. Não dá para ser renovado pela esperança do Evangelho se você não tiver o compromisso com a jornada. A jornada é a chave do relacionamento com Deus. Você lembra de Eva? Qual que é o problema de Eva? Eva, ela entendeu o final das coisas, mas ela se confundiu no meio delas. Pega isso aqui. Deus estabeleceu um princípio. Todos os dias eu vou me relacionar com vocês, e esse relacionamento vai liberar para vocês conhecimento de Deus. Qual que é o princípio que Deus estabeleceu? Relacionamento vai te dar acesso a conhecimento. Aí vem a serpente, e a serpente, irmão, olha para mim, a serpente sempre vai tentar te seduzir com um atalho. Ela vai mostrar o destino que Deus tem, mas ela vai mostrar um caminho que não foi Deus quem fez. Pega isso. O que é um atalho? Um atalho é quando o inferno me mostra um lugar parecido com o que Deus me disse que era para eu ir, mas ele me mostra um caminho alternativo que não é o caminho que Deus me disse para trilhar, e é aí que muita gente se perde. Então o inferno chega para Eva e fala assim: olha, você quer ter o conhecimento de Deus? Quero. Você só precisa comer desse fruto do conhecimento, do bem e do mal. Você vai se tornar como Deus. A loucura é que ela já era como Deus, porque a Bíblia diz que no sexto dia, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram o homem, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguém que não sabe quem é pode perder o que tem tentando ser o que já era. Você pega isso aqui, irmão. Ela já era a imagem e semelhança de Deus, mas ela queria ter o pleno conhecimento de Deus sem ter relacionamento com Deus. O que ela pegou? Ela pegou um atalho. A serpente fala: se você comer do fruto, você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal. Sem relacionamento. Ela come. E aí o homem cai. E por que isso frustra Deus? Porque o conhecimento de Deus vem através de relacionamento. Todos os dias, meu filho, eu vou te dar uma nova porção de revelação de quem eu sou. Por que Deus não dá tudo de uma vez só? Primeiro, porque a gente não tem capacidade para entender. Segundo, que a gente não tem capacidade para suportar. E terceiro, que a graça é: a cada dia eu te revelo um pouco mais de quem eu sou e de quem você é. Por isso que Jesus, ele fala: fecha a porta do teu quarto e me busca em secreto. O Deus que você busca em secreto, e em secreto ele te recompensará. Você vai fechar a porta do teu quarto, você vai buscar Deus e Ele vai falar algo novo com você amanhã. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Filho, é isso que eu tenho, é essa porta, esse é o projeto, esse é o desígnio, esse é o chamado, esse é o lugar, essa é a geografia, essa é a empresa, essa é a sociedade, essa é a ideia dos céus, essa é a provisão dos céus. Isso é quem você é, isso é o que você pode, esse é o seu talento, esse é o seu chamado, esse é o seu desígnio. É para isso que eu te formei, é para isso que eu te constituí, é para isso que eu... Irmão, quanto maior a revelação que a gente tem de Deus, maior é a revelação que a gente tem a respeito de nós. Está comigo? Diga amém. Por isso que Jesus, ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Falei sobre isso semana passada. Pedro fala: você é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Filho de Deus. Ele fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito. E aí ele libera uma porção de revelação sobre a identidade de Pedro. Você é pedra, você é um fragmento dessa rocha. Você quer saber mais sobre o seu futuro? Pergunta para o dono do teu propósito. Quem te fez já escreveu cada um dos seus dias antes de qualquer um deles ser escrito. A palavra de Deus diz, o salmista diz: existe algum lugar que eu possa me esconder da tua presença? Se eu for os lugares mais altos, lá o Senhor estará. Se eu for o lugar mais profundo, lá o Senhor estará também. Eu estava numa mesa lá em BH e o pastor de jovens, o Isaías, ele disse: pastor, a gente estava pesquisando essa semana os lugares mais altos que o mundo, que o ser humano já teve consciência. O lugar mais alto avistado pela criação foi um lugar que o telescópio Hubble viu alguns anos atrás. Ele falou um nome que eu não me lembro. Eu não sou tão nerd assim também. Aí ele falou: o lugar mais baixo é a Fossa das Marianas. O lugar mais profundo, acho que são mais de 10 mil metros de profundidade. Você tem noção que o Deus que conhece os lugares mais altos do que os que a gente já conheceu, os lugares mais profundos do que os que a gente já visitou? Quando o salmista está dizendo que se eu for para o lugar mais alto, para o lugar mais profundo, lá ainda o Senhor está. Há dezenas de atmosferas debaixo do nível do mar, Deus está. Acima da estratosfera, no terceiro céu, Deus está. Dentro de você, tecendo cada parte do seu corpo, Deus está. Ao teu redor, cobrindo você e dando livramento, Deus está. À frente das suas batalhas, lutando por você, Deus está. Na sua retaguarda, cobrindo você, Deus está.
No dia mau, Deus está lá. No dia bom, também. Quando as portas se fecham, Deus estava lá. Quando elas se abriram, também. Quando pessoas abandonaram você no meio da jornada, Deus estava lá. Quando pessoas vieram atrás de você porque algo bom aconteceu, também. Quando você foi gerado, Deus estava lá. Mesmo que sua mãe viesse a se esquecer de você, Deus ainda estaria lá. A Bíblia diz, mesmo uma mãe que amamenta o seu filho, podendo se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Alguém crê nisso? Diga, eu creio que o Senhor está em todos os lugares. Diga, eu reconheço que não há lugar mais seguro para estar do que correndo riscos com Deus. C.S. Lewis, ele diz que o cristianismo, se é falso, não tem valor nenhum. Se é verdadeiro, é de extrema importância. O que o cristianismo não pode ser é de moderado valor. Irmão, ou você é convicto que o evangelho é uma mentira, que Deus não existe, ou você é convicto que o evangelho é a verdade de Deus e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. O que não dá para ser você crer que Ele existe, mas viver como se Ele não existisse. O que não dá para ser você fazer parte de uma igreja, mas você não querer se tornar parte do corpo. O que não dá para ser você ser alguém que vem para uma igreja para ouvir uma palavra motivacional, mas você não ficar quando Jesus começa a pregar sobre o sermão da montanha. O que não dá para ser é ser alguém que caminha com as multidões quando tem milagres acontecendo, mas você foge quando Jesus te chama para pegar a cruz, a sua cruz e segui-lo. O que não dá para acontecer é você se apossar e celebrar quando alguém profetiza que você vai prosperar financeiramente, mas você fingir que não está ouvindo quando a palavra diz que melhor é dar do que receber, e que aquele que semeia muito, muito colherá, mas aquele que semeia pouco, pouco colherá. O que não dá é você vir ser servido por voluntários apaixonados que chegam antes de todo mundo, vão embora depois de todo mundo, mas você nunca se incomodar com o fato de você nunca ter servido ninguém. O que não dá para acontecer é você mudar de igreja porque o pastor pregou uma palavra que você não gostou, ou você sair de um lugar porque uma liderança exortou você de uma forma que você não gostou, mas você esperar que o pastor abra a mão das 99 ovelhas para buscar alguém que nunca foi ovelha, porque a ovelha ouve a voz do pastor e segue. O que não dá é pra gente cobrar de Deus algo como se Ele fosse alguém que tem a obrigação de nos dar presente, e não entender que na verdade tudo que a gente precisa, o nome de Jesus já carrega. O que não dá é pra gente ser sensorial e achar que num culto em que a gente não sentiu um arrepio, Deus não fez, ou o louvor não estava tão bom, ou a palavra não foi tão boa. A gente tem que ir para um lugar em que não é mais sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus fala. Não é mais sobre uma fé epidêmica que me deixou constrangido, arrepiado, ou que me fez tremer. Não. É sobre uma fé do tipo de Deus, que mesmo que eu não sinta, Ele é, mesmo que eu não entenda, Ele é, mesmo que não faça sentido, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele permanece hoje e Ele é para sempre. Alguém crê nisso? Diga, eu creio. Diga que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, isso diz respeito aos dias bons e aos dias maus. Diga, eu declaro que o Senhor não precisa prestar contas para mim, nem mostrar todo o plano. Diga, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus. Diga, eu sei que os seus caminhos são melhores que os meus. Por isso nessa manhã eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro que a verdade do Evangelho, ela é absoluta. Diga, eu confesso que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Diga, nenhum outro santo, nenhum outro nome. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Diga, eu creio que tudo que é natural se submete ao sobrenatural. Diga, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Viveremos milagres em fé, caminharemos com Deus. Diga, e viveremos a partir de hoje o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!